Estamos já de volta com o nosso programa Escola da Fé, nosso último bloco, conversando hoje com o Dr. Scott Hahn. É a primeira vez que vem ao Brasil, certo? The first time in the Brazil. Yes, it is. E é uma alegria a gente recebê-lo aqui na Escola da Fé. Dr. Scott, continuando a nossa conversa, esteve aqui conosco o Tom Peterson, que lançou nos Estados Unidos esse projeto, esse programa, Católicos Voltem para Casa. Eu sei que o senhor é amigo dele, né? Conhece esse programa lá? Partilha com ele alguma coisa? Yeah, Tom Peterson and I are very close. Sim, eu e o Tom Peterson somos muito amigos. And I really admire what he does with his program, Catholics Come Admiro Home. muito o que ele faz com esse programa Católicos Voltem para Casa. It has reached hundreds of thousands of non-practicing Ele Catholics. tem atingido centenas de milhares de católicos não fiéis. Through television and the internet, and brought Através them in. da televisão, da internet. Yeah, he is a kindred spirit, a dear brother. É um irmão espiritual, um querido irmão. Que beleza. O senhor acabou de lançar 2 livros, You just launched Evangelizando os Católicos, é isso? Está em inglês ainda, não está traduzido. Tem algo a ver com esse trabalho do Tom Peterson, não? Não, né? Well, Catholics. yes, there is. There's a lot. We work Sim, together. tem muita coisa em We comum. work together Nós throughout the year. trabalhamos em conjunto durante o ano. Tem muita coisa em comum. I'm on his board, and so we're always kind of communicating back and forth. Então a gente se comunica bastante. A gente sabe que no Brasil We know that in Brazil. os católicos precisam ser evangelizados, porque não conhecem o catecismo da igreja. That's right. Nos Estados Unidos devem ter 30% de católicos. Ok? Lá também há essa necessidade de evangelizar os católicos nos Estados Unidos. There is, because Existe. conversion doesn't just happen to us when we were baptized as babies. Porque a conversão não acontece quando a gente é batizado, simplesmente. Just as children have to grow up as infants and children and adolescents and adults, Assim como as crianças têm que crescer, se tornar adolescentes e depois jovens e adultos, so God's children have to grow up supernaturally by grace through truth. a nossa fé também tem que crescer de uma maneira sobrenatural através da verdade. In the United States, a lot of non-Catholics emphasize that all you need is faith. Nos Estados Unidos, muitas vezes os católicos enfatizam que a única coisa que você precisa é ter fé. A personal relationship with Jesus is all. Que simplesmente ter um relacionamento pessoal com Jesus está tudo resolvido. And a personal relationship is good, but Jesus wants more. Mas, de fato, um relacionamento pessoal com Jesus é bom, mas Jesus precisa de mais, quer mais. I had a personal relationship with a woman named Kimberly for many months. Eu tive um relacionamento pessoal com uma pessoa chamada Kimberly, But I esposa, wanted por muitos meses, mas But I wanted more. eu queria mais. So I proposed marriage and we were engaged. Então eu propus a ela casamento e nós nos tornamos But casados. I wanted more than engagement. Mas eu queria mais do que um casamento. So we ended up celebrating the sacrament of matrimony. Então nós acabamos celebrando o sacramento do matrimônio. In the early church, there were 3 stages. Na igreja Evangelization, antiga havia 3 estágios. A evangelização, a personal relationship with Jesus. que era um relacionamento pessoal com Jesus. Then from evangelizing, the catechizing. Então, da evangelização pulava para a catequização, When the catechumens sort of became engaged to the onde bride of os Christ. catecúmenos se tornavam comprometidos com a noiva de Cristo. And then from evangelizing through catechizing to sacramentalizing, Então, depois de evangelizar, depois de catequizar, sacramentalizar, where you enter God's family through the marriage supper of the Lamb. onde entramos na família de Deus através da ceia do Cordeiro. But when I got married 35 years ago, I didn't stop working. Quando eu casei-me há 35 anos atrás, eu não parei de trabalhar. We had to continue growing in our love. Não, tivemos que continuar crescendo no nosso amor. And as you enter the church, you've got to continue to grow. E quando você entra na igreja, você precisa continuar a crescer. So evangelizing, catechizing, and Então, sacramentalizing evangelizar, catequizar e sacramentalizar. is like courtship, engagement, and marriage. É como namoro, casamento, noivado e casamento. And so when we celebrate our anniversary, Então, quando celebramos o nosso aniversário, we play our old songs and dance. a gente toca as nossas cantigas antigas
e dança. Yes, and we see the old movies that we watched when we were E falling in assistimos love. os filmes antigos que assistimos na época do namoro. Love needs to be renewed, the covenant needs to be renewed. O amor precisa ser renovado, a aliança precisa ser renovada. Como é que o senhor vê a Igreja Católica hoje? Quais os problemas mais difíceis e quais as conquistas que temos tido? Well, I would say that Eu diria the que- Catholic Church is like a really big family A Igreja Católica é como uma grande família, with a lot of problems, com muitos problemas, like most families. como a maioria das famílias. But because this is God's family, Mas porque é a família de Deus, it isn't just earthly, então não é simplesmente terrena, it's also heavenly. também está no céu. When we call ourselves Catholic, it doesn't mean simply international. Quando a gente diz que a gente é católico, não significa somente que somos internacionais, universais. It doesn't mean international, it means universal. Não significa só internacional, universal. There aren't two churches, one up there and one down here. Não são duas igrejas, uma lá e uma aqui. There aren't two liturgies, one in heaven and one on earth. Existem duas liturgias, uma liturgia no céu e uma liturgia na terra. The Mass is heaven on earth. Mas a missa é céu na terra. When Catholics gather for the Eucharist, Quando os católicos se reúnem na Eucaristia, it is one church of heaven and earth. é uma igreja só, no céu e terra. And the angels and the saints are our older brothers and sisters. E os anjos, os santos, são nossos irmãos. They're praying for us and they're winning grace for us. Estão rezando por nós e conquistando graças para nós. If we open up our hearts to the angels, to the saints, to the Holy Spirit, Se abrimos nossos corações para os anjos, para os santos, para o Espírito Santo, and especially to the Blessed Virgin e Mary, especialmente para a bem-aventurada Virgem Maria, then it's not just bread and wine becoming the body and blood of então não é Christ. apenas pão e vinho que se tornam corpo e sangue, It's sinners becoming saints. são pecadores se tornando santos. That's the real transubstantiation. Isso é a transubstanciação por completo. And I see the Catholic Church today rediscovering the Eucharist. E eu vejo a Igreja Católica hoje redescobrindo a Eucaristia. That is Jesus. E isso é redescobrir Jesus. But it's also the father of the family, Mas também é o pai da família, the body of Christ, o corpo de Cristo, the temple of the Holy Spirit, o templo do Espírito Santo. and the only one true family that makes us holy. E é uma só família que nos faz sermos todos santos. And that is more real than the ground we walk on. E isso é mais real até do que o chão que a gente pisa. This ground will fade, but the truth of the faith will endure for billions of years. Esse chão que a gente pisa pode desaparecer, mas nisso que estamos nos firmando, perdura por toda a eternidade. Whether I believe it or not. Quer eu creia ou não. So why not believe it all the more Então, por que não acreditar com toda a força? and live it and enjoy it? E viver e se alegrar com isso. Ok, doutor Scott, eu quero voltar àquela pergunta que eu fiz sobre a hierarquia dos Estados Unidos. Uma das coisas que me impressionou pela primeira vez, quando eu tomei contato com seus livros, foi ver realmente a quantidade de cardeais americanos, arcebispos. Eu contei mais de 10 cardeais, arcebispos e teólogos que recomendam os livros do Dr. Scott Hahn. Como é que foi essa aproximação do senhor com a hierarquia? O senhor um ex-protestante, não houve assim uma certa dificuldade, né? Como é o seu relacionamento hoje com a hierarquia americana da igreja? It is a very close relationship. Nós temos um relacionamento muito próximo. They're not only older brothers in Christ, Eles não são simplesmente meus irmãos mais velhos na fé, they are true fathers. mas são como pais mesmo. And because they can see what is happening to the family E porque eles são pais, eles podem ver o que está acontecendo na família como um todo. through the teaching and the books and the writing, Através do ensinamento, dos livros, dos escritos, we share this common mission. nós partilhamos essa missão comum. We share one heart. Nós partilhamos o mesmo coração.
And so it's not just that they're bishops or archbishops or E cardinals. não é simplesmente os bispos, arcebispos ou cardeais. They're successors to the apostles. Eles são simplesmente os sucessores dos apóstolos. They're our fathers in the family. São os pais da família. And when we not only honor them, but collaborate, Mas então nós não devemos simplesmente honrar a There is- eles, mas colaborar com eles. there's a lot of mutual excitement and gratitude. Então existe uma gratidão e uma alegria comum. Dr. Scott, hoje nós vivemos uma situação aqui no Brasil um tanto complicada. O Brasil, há 40 anos atrás, a população era 95% católica. Hoje talvez não chegue a 60%. Porque as pequenas igrejas protestantes se alastraram no Brasil. E eu penso particularmente que por causa da teologia da libertação, que retirou muito sagrado do povo e colocou muito só a questão social, eu penso que o povo ficou um tanto carente da parte espiritual e foi buscar isso nas igrejas protestantes. O próprio pregador do Papa, o Frei Cantalamessa, disse que a igreja fez uma opção pelos pobres na América Latina, mas os pobres fizeram uma opção pela igreja evangélica. E o Papa João Paulo II um dia disse aos bispos no Brasil, lá nos Estados Unidos: o povo tem mais fome de Deus do que de pão. Bem, a realidade é que hoje muitos jovens católicos casam com moças protestantes e vice-versa. Ok? Bem, a igreja tem as suas normas até para celebrar os casamentos mistos, né? Mas que recomendação o senhor daria para os brasileiros que vivem hoje uma situação dessa? O senhor pega uma família, o pai e a mãe é católico, de repente 2, 3 filhos que viram o evangelho. Como trabalhar essa realidade hoje? Okay. Well, reality is complex. A realidade é complexa, It is spiritual and material. tanto espiritualmente como materialmente. It is infinite and finite, É finita e infinita. but that which is eternal is surpassing that which is temporal. Mas aquilo que é eterno, ela vai além daquilo que é natural. So if people want political freedom more than spiritual freedom, Então, se as pessoas desejam a liberdade política mais do que a liberdade espiritual, if they want the redistribution of material wealth Se eles more than spiritual grace, a redistribuição das riquezas materiais mais do que a redistribuição das graças espirituais, in America we call that the tail wagging the dog. a gente diz na América que isso é como o rabo correndo atrás do cachorro. Yeah. I think what we have to do as Catholics is como- to focus on what matters most. O que nós temos que dizer como católicos é focar naquilo que é mais importante. Divine and human, Aquilo que é divino e aquilo que é humano. the heavenly and the earthly, Aquilo que é celeste e aquilo que é terreno. but the more we are invested in the joy of heaven, Mas quanto mais a gente investir na alegria celestial, the more invincible we will be in our mission on earth. mais invencíveis nos tornamos na nossa missão terrena. And the more fun we'll have too. E mais felicidades nós temos também. And so I think what we need to experience is the joy of the gospel in a new and deeper way. Então, penso que nós temos que experimentar a alegria do Evangelho de uma maneira nova e mais profunda. And recognize that we share a lot in common with non-Catholic Christians. Reconhecer que a gente partilha uma série de coisas com as igrejas não católicas And we also differ. There are divergences as well as e convergences. saber que existem divergências assim como convergências. But let them see that we love Jesus not less than they do, but more. Mas que eles saibam que a gente ama a Jesus mais e não menos. It's not just an individual relationship, it is a family bond. Não simplesmente num relacionamento individual, mas num laço familiar. And that's where Mary and the saints and the angels and the sacraments E é isso que Maria, are os powerful. anjos, os santos nos trazem. Yeah. If you think in terms of individualism, it's going to lead you to Marxism. Se você pensar de maneira individualista, você vai ser levado ao marxismo.
If you think of the covenant as family, it will lead to the Catholic Church. Mas se você pensa na aliança de família, isso vai levar você para a Igreja Católica. It might mean less applause or political power, Talvez isso signifique menos fama, menos poder, but it means eternal life. mas vai significar a vida eterna. Dr. Scott, tem duas perguntas aqui, two questions, do povo, interessante. Como é para o senhor acreditar e viver os dogmas de Nossa Senhora? Of Maternidade divina, assunção ao céu, virgindade perpétua, imaculada conceição. Yeah, well, I mean, I used to ask my Catholic friends where they could find that in the New Eu Testament. normalmente costumava perguntar para os meus amigos católicos, me mostra aí na Bíblia onde estão esses dogmas. And they didn't have any answers because they didn't know the New E Testament. eles não tinham as respostas porque eles não conheciam a Bíblia. But when I studied the New in light of the Old, Mas quando eu estudei o Novo Testamento, iluminado pelo Antigo Testamento, I found the path that the early church fathers took to show that if it's a covenant, there must be a mother. eu percebi esse caminho que os padres da igreja nos levaram a compreender, que se temos um pai é preciso ter uma mãe. And so all of the prerogatives that we attribute to Mary Então todas as prerrogativas que atribuímos a Maria are the gifts of Jesus that he gave to his mother. são presentes que Jesus deu a ela. We simply imitate Jesus by honoring her. Nós simplesmente imitamos a Jesus quando a honramos. We don't want to honor her any more than he did, Nós não queremos honrá-la mais do que aquilo que ele mesmo a honrou, but we don't want to honor her any less. mas também não menos. And in the process, she will help us to love him. E nesse processo ela nos ajuda a amá-lo, And we'll discover that these dogmas about Mary are not just true, but beautiful. e a gente vai descobrir fui descobrindo que esses dogmas de Maria não são somente verdades, mas são riquezas. We don't just study them and memorize them, we celebrate and enjoy them. Nós simplesmente não estudamos e memorizamos e decoramos, nós os celebramos From the heart, not just the head. do coração e não simplesmente da cabeça. Yeah. It's important to discover the profound truth of the Blessed Virgin Mary. É importante descobrir a verdade profunda da Virgem Maria. But it's also important to have that personal passion and joy in knowing your mother. É a mesma coisa de ter a paixão pessoal de conhecer e amar a sua mãe. It just makes sense. Faz sentido, faz todo sentido. Beleza. Bem, eu já recebi aqui várias perguntas, não sei se vai dar tempo de respondê-las todas, mas eu vou colocando aqui para o Dr. Scott. O que aconteceu com o senhor no momento que o senhor recebeu pela primeira vez a Eucaristia? O que o senhor sentiu? I received the Eucharist for the first time at the Easter Vigil in Eu 1986. recebi a Eucaristia pela primeira vez na Vigília Pascal em 1996. And I came back and my heart was rejoicing. Eu voltei para o meu lugar, meu coração estava cheio de festa. But I knelt down and I heard my wife crying. Eu me ajoelhei e escutei o choro da minha mulher. So I asked our Lord, why would you show me your bride Então eu perguntei, Senhor, por que você me mostra a sua noiva, a igreja, and have it drive a wedge between me and my bride? e coloca essa divisão entre eu e minha esposa? And he said, you need the Eucharist to love my daughter as she needs you to. E Jesus disse para mim, eu preciso que você precisa de mim para poder amar a sua esposa do jeito que eu amo. And I said, Lord, you'll have to show her that because I E eu can't convince her. disse, Senhor, você vai ter que mostrar isso para ela, porque eu não vou ter como convencê-la. That was my first experience. Então essa foi a minha primeira experiência. Outra pergunta, Another question. resumidamente, como seus 6 filhos reagiram frente à sua conversão, né, porque eles eram protestantes? Well, my children were fortunately rather young. Meus filhos eram, graças a Deus, pequenos ainda. This was almost 30 years ago. Então já faz mais de 30 anos. And so they could sense the tension Eles between my wife and me. eles podiam sentir a tensão entre eu e minha esposa, But they also saw my joy. mas também podiam sentir a minha alegria. And they also discovered that I went to confession regularly. E também perceberam que eu estava confessando-me com frequência.
And I began to show them more mercy. E eu comecei a ser mais misericordioso com eles. I wanted to father my kids the way God fathers his. Eu queria ser para os meus filhos o pai que o pai do céu era para mim. And my kids like that. E os meus filhos gostaram dessa ideia. Hoje eu tenho 2 filhos no seminário para ser padre, é isso? Right. Que beleza, uma família que era protestante. Outra pergunta aqui, o senhor já assistiu e participou da missa tridentina, a missa em latim, né? do Papa Pio V. O que o senhor acha dessa discussão atual sobre o novo ordo, Vaticano II e a missa de São Pio V, adiante do Concílio Vaticano II? Well, when I describe the Mass as heaven on earth, Quando eu descrevo a missa como sendo o céu na terra, that's true for the Latin Tridentine Mass. isso é uma verdade na missa latina tridentina, That's true for the Novus Ordo. é verdade na missa Novus Ordo, That's true for the Byzantine Catholic é liturgy. verdade na liturgia bizantina. I've attended all 3 in the last 4 weeks. Nas últimas 4 semanas eu tive em todas essas missas. In God's family, there is a diversity Na família de Deus existe diversidade that doesn't diminish or decrease the unity, que não diminui ou não tira a credibilidade da unidade, but enriches and deepens it. mas enriquece e aprofunda. And so I find that the liturgy, no matter how it's done, Eu percebo então que a liturgia, não importa de que maneira, can lead us to our Lord Jesus. nos conduz ao Senhor Jesus. And so what I also do is I avoid all liturgical politics Então, and battles. o que eu faço é evitar as disputas litúrgicas. Ok. Como o senhor conseguiu trazer tantos líderes protestantes para o catolicismo? Como nós leigos podemos fazer isto também? Okay, well, almost 20 years ago, Mais ou menos há uns 20 anos a atrás, good friend of mine and a classmate, um colega de classe, muito amigo meu, we'd gotten to seminary together and become Presbyterian que pastors, a gente era colega de seminário, era pastor juntos, heard that I'd become a Catholic. ele ficou sabendo que eu tinha me tornado um católico. And so he came to hear my talk on the Eucharist Então ele veio ouvir a minha palestra sobre a Eucaristia, for a good laugh. só para se divertir. Only he realized I might be right. Só para depois perceber que talvez eu estivesse certo. And so we entered more deeply into our friendship and conversation. Então nós começamos a nos aprofundar nas nossas conversas e no nosso relacionamento. And he ended up becoming a Catholic 1 year later. E um ano depois ele acabou se tornando católico também. His name is Marcus Grodi. O nome dele é Marcus Grodi. Grodi. He established the Coming Home Network the next year. Ele fundou o Instituto Venha para Casa, Right. Volte para Casa. He has a TV show on EWTN Ele tem um programa de TV na IWTN, called The Journey Home. chamado A Viagem de Volta para Casa. And I was talking to him last month and he told me Eu estava that conversando com ele over o mês passado 1,000 Protestant ministers had become Catholic. e ele estava me dizendo que milhares de protestantes têm voltado para a Igreja Católica. And many, many others too. And not only have Protestants become E não Catholics, somente but protestantes non-practicing se Catholics have tornando come back. católicos, mas também católicos não praticantes se tornando católicos praticantes. Nos Estados Unidos, há outros líderes católicos, leigos, como o senhor, que fazem um trabalho assim tão importante. Poderia citar alguns nomes? That leaders who will do Yeah, a lot of the time we have the hierarchy wanting lay people to do this work. Muitas vezes a gente sabe que a hierarquia da igreja quer que os leigos façam esse trabalho, Through friendship and writing, através dos escritos, através das comunidades, through teaching and através traveling. dos ensinamentos e das viagens. And so I have found a number of folks like Pat Madrid and Tim Staples, Tenho me encontrado, por exemplo, com Patrick Madrid, Tim Staples, Catholic Answers, Respostas Católicas é um programa que existe. and there are a number of other colleges and universities as well as organizations Tem that do também this work. faculdades e universidades e organizações, muitas, trabalhando nesse sentido. Que beleza. O senhor fundou, nos Estados Unidos, o Centro São Paulo de Teologia Bíblica. Qual é o objetivo, qual é o trabalho que realiza no centro?
The main objective is to teach Catholics how to read the Bible from the heart of the church. Ensinar as pessoas a como ler a Bíblia a partir dos ensinamentos da igreja. Yes, ex corde ecclesia, from the heart of the church, which A partir do coração da igreja. so it means reading the old and the new together, Significa ler o antigo e o novo juntos, reading scripture in light of the liturgy, ler a escritura e também participar da liturgia and seeing how the Eucharist is the incarnate word, e ver como que a Eucaristia é a palavra encarnada and he comes to fulfill the inspired word. que vem completar e inspirar o mundo. So through a variety of programs we strive for biblical literacy Então, a for lay partir de people, um grande número de programas e de cursos que a gente desenvolve, and biblical fluency for our clergy and our educators. então também através de influência bíblica para os nossos educadores e para o povo que nos acompanha. Books and Bible studies, Livros, estudos bíblicos, online resources, pesquisas online, parish programs, etc. programas paroquiais e etc. Bom, Dr. Scott, unhappily, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Essa conversa, olha, pelo que eu tenho aqui na mesa, podia continuar mais umas 2 horas. Eu quero agradecer profundamente a sua presença aqui no Brasil, pela primeira vez, escolhendo a canção nova, né? E, de modo especial, o carinho muito grande que o senhor tem tido comigo, com a minha família, me recebendo na sua casa, né? Nós dois, se Deus quiser, vamos jantar juntos na minha casa, para eu poder pagar um pouco dessa gentileza. Os seus livros maravilhosos que o senhor tem nos trazido. Eu quero dizer que a Canção Nova agradece profundamente a sua vinda. A gente sabe que foi uma vinda muito difícil. Ele pegou o visto para embarcar para o Brasil, o visto de entrada, chegou 2 horas antes, talvez, da viagem, num risco iminente de quase não poder viajar. Graças a Deus, conseguiu chegar, né? Eu sempre termino o nosso programa pedindo que os sacerdotes, bispos e diáconos que estão em casa, que nos deem a sua bênção. Eu não sei se tem algum diácono aqui, ou sacerdote, que queira vir aqui dar a sua bênção. Bom, se não tem, nós vamos ficar de pé e vamos pedir àqueles que estão em casa que nos abençoem. A bênção é um sacramental, pode ser dado à distância. Então vamos colocar diante de Deus agora, em primeiro lugar, o nosso agradecimento pela vinda desse irmão americano. Aí a beleza da fé católica, nos irmana com todos os povos, né? E pedindo que Deus o abençoe sua família, a Kimberly, seus 6 filhos, de modo especial os 2 seminaristas, né? E que Deus realmente use todo esse potencial que Ele, pela sua graça, pelo seu dom, concede a Ele, que possam ser realmente para a honra e glória de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que nos abençoe, Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amen. Muito bom.